Muito obrigado. Meus irmãos, eu queria me apresentar, primeiramente. Creio que a maioria está aqui não me conhece. Me chamo Guilherme Caravaggio e eu ando na casa de oração da Povoada. Aos 15 anos me converti ao Senhor, nascido e criado na igreja, porém, em um momento, o Senhor tem que tocar o nosso coração para haver arrependimento e assim gerar conversão. Uma pessoa que nasce da igreja, ela já não nasce crente. Ela precisa passar por esse período para então assim alcançar essa tão sonhada salvação. Aos 15 anos me converti, aos 18 mais ou menos participei de alguns treinamentos. Depois da pandemia, comecei a iniciar falando um pouco do estudo de quinta-feira. Depois passei para a escola dominical e aí eu conheci o tema da escatologia, o tema do futuro, o tema das últimas coisas. Desde aí então me apaixonei, me encontrei e agora o Senhor me permitiu estar aqui. Com esse único propósito de ensinar, de passar, de compartilhar alguma coisa do futuro que a Bíblia nos relata. A primeira coisa que a gente pode ver nesse tema, do que está ali escrito, você já pode gerar uma dúvida. Afinal, o que seria escatologia? É a primeira dúvida que pode vir em nossa mente. Vou perguntar ao meu irmão aqui no canto. Você sabe o que é escatologia? Não conhece? O irmão de trás sabe o que significa esse termo, escatologia? É a última promessa. Muito bem. Escatologia, irmãos, vocês precisam conhecer esses termos, porque esses termos facilitam a nos entender essas partes mais difíceis da Bíblia. O que seria escatologia, então? É uma forma muito simples, muito fácil. Eu trabalho muito com design gráfico, então todo o material de slide que eu produzo é com essa finalidade de ser didático e de passar o ensinamento mais simples possível para as pessoas. Não assustá-los com termos estranhos, que talvez sejam para alguns como escatologia. Então, escatologia, como muitos outros termos teológicos, ele é uma junção de duas palavrinhas. Esse prefixo, escato, vem do grego e significa último ou final, as últimas coisas. Logo, o seu sufixo, o que vem depois, logia, vem da palavra logos, que quer dizer uma estrutura, uma ciência ou estudo. Então, de forma literal, de forma simples, escatologia significa estudo das últimas coisas. Fácil até aqui, né? Agora você já sabe a definição. Escatologia se diz respeito a profecias. Escatologia se diz respeito ao futuro. Escatologia se diz respeito ao plano do Senhor Jesus Cristo para a humanidade. Escatologia, estudo das últimas coisas. A escatologia só é possível por conta das profecias que a Bíblia nos revela. Irmãos, como esse tema é um pouco complicado, eu vou começar no início. Algumas pessoas podem saber muitas coisas que aqui vamos falar, mas eu estou começando como se fosse para ensinar para uma criança, entender? Bem fácil de entender. Tudo estruturado de uma forma que seja fácil de absorver. Então vamos começar do início. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação oficial de Deus, de um ser divino e eterno, que não cabe na nossa mente. Ele revela através dessas páginas, um compilado de 66 livros. Nesses 66 livros, contém coisas descritas que ainda não aconteceram. Essas coisas são as profecias. Coisas que ainda estão para acontecer. Só que hoje acontece que muitos de nós, por estar às vezes focado em outra coisa, por às vezes estar desatento do que a Bíblia diz, esquecemos dessa parte, então deixamos a escatologia bíblica um pouco de lado. Então esses estudos aqui têm esse propósito, né? Nosso irmão Antônio nos convidou com esse propósito, trazer aos irmãos, os irmãos que já conhecem, relembrar, os que não conhecem, passar a conhecer a tão maravilhosa área da escatologia bíblica, que nos fortalece a nossa esperança
e faz nós entender que o Senhor revelou para nós está aqui. Então, escatologia só é possível através do que a Bíblia nos revelou. Certo? Até aí, muito fácil, né? Vamos passar para o próximo slide. Conhecer esse futuro é importante? Alguém pode perguntar. Tá bom, Guilherme, eu já entendi. A Bíblia contém profecias, fala sobre o futuro, mas ele tem importância para nós? Ele é importante? Se a gente vir para a própria Bíblia e perguntar a ela a respeito das profecias, olha o que ela vai nos dizer. Ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, fala assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Uma das regras básicas da interpretação bíblica é fazer perguntas ao texto. Aí ele fala que faz bem dar atenção a quem? A quem? A profecia, né? A palavra profética. Assim temos ainda mais seguro o quê? O que é escrito ali? A palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a quem? A palavra profética. Isso aí. Como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce no coração de vocês. Então um dia nos convertemos. Mas o Senhor não quis que a gente ficasse na superficialidade das suas revelações. Através dessas profecias, a gente vai conhecer o futuro. Vai gerar em nós uma esperança. Pode ser que não esteja tão claro essa revelação, mas vai ser como se fosse o quê? Como uma luz que brilha num lugar escuro. Porque se você não se atenta para essas profecias, você está distante das coisas que vai acontecer no futuro. O futuro é incerto. Você não sabe se o mundo vai acabar ou não sabe se Cristo vai voltar ou não. Você não sabe as esperanças que tem para você. Aí quando a gente fala assim, eu vou passar a eternidade no céu. Mas e aí, o que você vai fazer no céu? Você tem ainda essa mente que nós vamos ficar lá como anjos, tocando harpa no céu? É só isso para a eternidade toda? Nós vamos estar lá só adorando e louvando? Será que não tem mais nada para nós? Mas a Bíblia ela revela algumas coisinhas que a gente pode pensar, fortalece o nosso entendimento para descobrir então essas profecias, esse futuro que está revelado. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, fala assim: não desprezem as profecias. É uma coisa que acontece muito hoje. Tem acontecido nos últimos tempos um analfabetismo escatológico. As pessoas não sabem nem o básico. Mas se você não conhece o básico, fique tranquilo, a gente está aqui para isso, para ensinar, para aprender, para crescer no conhecimento. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala que bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mas afinal, tempo de quê? O que está próximo? E aí a gente vai aprender hoje. Ali em Apocalipse fala que não é só bem-aventurado aquele que lê, mas também aqueles que ouvem. E eu confio nisso, eu acredito nisso. Amém? Vamos para o próximo slide. Né? Por que devo estudar escatologia? É uma pergunta muito sincera, que algum de vocês pode estar fazendo neste momento. Afinal, o que isso vai acrescentar na minha vida como cristão? O que isso vai mudar na minha vida? Isso é só conhecimento teórico ou tem aplicabilidade na prática? Sabe qual é a resposta? Eu quero ver se vocês vão descobrir. 3C. A resposta para isso. Quem sabe o que pode ser esse 3C? Alguém tem alguma ideia? 3C é a resposta. Quatro, tempo, tá bom. Isso aí, irmãos, eu quero que vocês se interagem, tá? Eu ensino a entrar na mente de vocês. Vai pensando aí. Pode participar, tá, irmãos? Fique à vontade para interromper, para perguntar.
Tem a ver. Vamos revelar agora. Os irmãos. Vou mostrar para vocês. Irmãos, fiquem à vontade para interromper, para perguntar. Eu não estou aqui como doutor, estou aprendendo todos os dias. Estou aqui compartilhando com você. Se me perguntarem algo que eu não sei, eu tenho um lugar de reconhecer que eu não sei, porque eu não sei de tudo. Não estou aqui como dono da verdade. Então as perguntas vão ajudar não somente vocês, mas vão me ajudar também a estudar mais e aprender mais. Tá bom? Então fiquem à vontade, interrompam. Guilherme, deixou alguma dúvida? Pergunte. Se eu falar alguma coisa aqui que vocês tiverem dúvida, vocês questionem, Guilherme, eu quero que você me mostre na Bíblia. Por quê? Porque a nossa regra de fé, a nossa base é a palavra de Deus. E as coisas que vão ser representadas não pode estar vindo do meu imaginário, não pode estar vindo do imaginário de ninguém. Nenhuma sistematização humana tem autoridade para colocar dentro de você um pensamento, a não ser que esteja baseado na Bíblia. Então pergunte, Guilherme, da onde isso na Bíblia? Da onde você tirou isso? Estamos aqui para aprender, tá, irmãos? Fiquem tranquilos, estamos para aprender. 3C, o que seria esse 3C? Tem mais uma ideia? Não, olha só. Por que devo estudar escatologia? São eventos que estão para acontecer e triste quando vai acontecer isso, sabe? A igreja tem que estar ciente para que isso vai acontecer. Então, nós, por exemplo, de novo no nosso tempo, a pessoa quando fica semana, se eu soubesse que tinha festa na igreja, eu iria. Então, por isso que é importante saber o que vai acontecer, porque a forma de saber. Resposta não. Nós devemos saber o que vai acontecer. 3C. Eu coloquei isso aqui para ficar bem fácil, vocês gravarem isso na mente de vocês. 3C. O primeiro C é conhecimento. Eu pedi para trazer os cadernos que pudessem, né? Aí se vocês puderem anotar aí a importância de estudar escatologia. Primeiro, conhecimento. Ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala assim: antes santifiquem a Deus em vossos corações, estejam sempre prontos para responder com mansidão e temor àqueles que perguntarem qual a razão da vossa esperança. Então, se alguém chega na rua e te pergunta: meu irmão, você é crente? Pergunto para você: não sou crente. Mas por quê? Por que você é crente? Qual a sua esperança para adiante depois dessa vida? Se vocês não tiverem entendimento aqui, vão responder coisas vagas. Ah, eu sou crente porque eu vou na igreja, eu vou domingo. Isso não é ser crente. Ah, eu sou crente porque eu canto num coral, participo de um grupo, sou integrante, eu sou membro, eu sou líder. Isso não faz uma pessoa ser crente. Mas qual a sua esperança, irmão? Para depois dessa vida? Ah, rapaz, eu não sei, não. É um negócio para chamar da Apocalipse, eu tenho até medo de entrar aqui. Alguém pode responder assim. Então, para quem estudar escatologia, primeira coisa, conhecimento. Nós devemos estar prontos para responder com mansidão e temor a razão da nossa esperança. 3C, Conhecimento, qual que é o próximo? mais a 2%. Vamos com você também, por isso que é os 3C que eu falo. Convicção. Convicção. Muito bom, tá? Eu gosto de você participando. Isso aí, a gente está aqui para aprender. Isso aqui a gente está aprendendo. Capacitação. Vamos lá, melhor. Consolo. Conhecimento. Consolo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de versículo 18. Depois que Paulo fala sobre o arrebatamento, que é um evento escatológico, o rapto da igreja, que ainda vai acontecer, ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Serve para consolação. Estudar escatologia, nossa esperança no futuro de estar com Cristo, de ser arrebatados, de não passar pela morte, serve para consolo. Imagine consolar o irmão crente que está agarrado no seu estado final da vida. Meu irmão, nós temos certeza que estaremos juntos na glória. A morte não é o final para o crente, mas é só um meio de condução para o crente se encontrar com o Salvador da sua vida. A morte não é triste. E por isso que a gente sempre fala, no meu velório tem que ter uma festa. A tristeza vai estar porque a saudade fica, mas uma festa porque o que eu sonhei a vida toda, de
está com o meu Salvador, está se cumprindo. Esse é o maior consolo que tem para o crente. Então a escatologia, ela ajuda também. Você precisa aprender escatologia para o seu conhecimento e para o seu consolo. E o terceiro C é a coragem. Ali em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, Paulo ele estava numa situação terrível. Estava no corredor da morte. Talvez para ser degolado, não sabemos ao certo. Mas uma pessoa comum nessa situação, numa jaula escura, fria, situação desumana, esquecido por todos, abandonado no final da carreira. Talvez um homem daquele poste, daquele calibre, pensando: nossa, eu fiz tanto para Deus, mas agora eu vou acabar com a minha vida aqui na terra, num lugar desse. Será que ele estava triste ali? Ele estava feliz, irmão. Ele estava com coragem. Naquela passagem ali, ele vai falar assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora está preparado para mim uma coroa de... Qual coroa? Qual coroa? Justiça. Vamos abrir lá? 2 Tessalonicenses. Vamos abrir nossas Bíblias. Timóteo, acontece dele. Se vocês acharem que eu já aprendi, eu estou nervoso pra caramba, a barriga está doendo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Paulo fala assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o combate, um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deixa agora estar guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto no juízo, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a quem? Todos que quem? Que amarem quem? A sua vida. Vida de quem? De Jesus. A volta de Jesus é tão importante para o crente que tem uma coroa, um galardão específico para aqueles que amarem a sua vida, chamada de coroa da justiça. Então esses são os 3 C. Pode falar. Esses 3 C vai envolvendo só dentro da escatologia ou por toda a vida? Pode ser que sim, mas visando a escatologia e o porquê, o motivo da gente se aprofundar nela. Mas é claro, quando a Bíblia lá em Apocalipse fala que é bem-aventurado também aqueles que guardam a palavra deste livro, ele não está se referindo também só ao Apocalipse, ele está se referindo a toda a Escritura. E é óbvio, se o Senhor salvou o crente, ele tem uma escada para esse crente subir, esses degraus, esse progresso, então é claro que o Senhor quer que essa pessoa busque na Bíblia. Lá em Efésios fala que nós devemos saber qual que é a vontade de Deus, está procurando a vontade de Deus. E aonde nós temos uma fonte segura para saber a vontade de Deus? Na Bíblia. Então, não sei se eu entendi muita pergunta, irmão. Pode falar, se tiver. A pergunta é: se esses 3 conhecimentos sobre o horário só falam sobre escatologia, ou se fala em toda a Bíblia, ou está incluindo toda a palavra de Deus, conhecimento, consolo e coragem. Com certeza, toda a Bíblia. Outras passagens da Bíblia vão tratar de consolo sem estar tratando sobre escatologia. Outras palavras da Bíblia vão tratar de coragem. Nós devemos estar felizes na aprovação, felizes por ser usado dessa forma. Sou feliz por sofrer por Cristo. Né? Pedro fala isso. Nós vamos ter passagem também que fala que a gente deve conhecer, subir. Paulo, quando fala para Coríntios, ele fala assim: vocês são velhos já, mas é para você estar profissional nisso. É para você estar fera, mestre, mas vocês são igual criança. Por quê? Ficou na superficialidade, não se aprofundou. Que esse é o desejo do
nosso Senhor. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta do irmão. O conhecimento vai chegar no final entre conhecimento e coragem. Você tem que ir desde Gênesis ao fim de Apocalipse. Com certeza. Certo. Vamos tocou nisso? Irmãos, escatologia não é só o livro de Apocalipse. 20% das escrituras tratam de coisas escatológicas. O livro de Apocalipse é a cereja do bolo. Tanto que se você falar assim, não, hoje eu quero aprender escatologia, vou lá no livro de Apocalipse, você não vai entender. Porque as figuras usadas ali se entendem através de outras passagens. Isaías, todos os profetas têm profecias para ser cumpridas, fala sobre o milênio, são coisas extraordinárias, a gente vai conseguir entender. Mas vocês estão vendo, irmão, eu estou indo lá do início para vocês entenderem. Vocês sabem que a gente não pode desprezar as profecias, e agora vocês sabem esses 3 C: consolo, conhecimento, consolo e coragem. Certo? Vamos lá. O que a Bíblia nos apresenta? Deus escolheu revelar ao ser humano como seria o futuro e o fim deste mundo, mas não quis revelar de forma clara, e sim como uma espécie de quebra-cabeça. Eu peguei essa analogia, coisa que vocês conhecem. Todo mundo que conhece quebra-cabeça? As meninas conhecem? Conhece quando quebra-cabeça? Nunca ouviu falar de quebra-cabeça? A Laurinha, será que conhece? Quebra-cabeça? Conhece, né? Quando as pecinhas, como é que brinca de quebra-cabeça? As pecinhas estão espalhadas, a gente tem que fazer o que com as pecinhas espalhadas? Juntar. Depois que a gente junta, o que a gente vê? Uma imagem. A escatologia ela está espalhada pela Bíblia dessa forma, as profecias. Porque não é, como eu falei, não está tudo junto lá no livro de Apocalipse, está espalhada em todas as páginas. A escatologia, as profecias passam por todas as páginas. São acho que 4 livros só que vão citar algo escatológico. Salmo cita, Juízes, Deuteronômio lá atrás, Gênesis tem passagens escatológicas. Então, se a gente pegar esses quebra-cabeça, essas partes, essas passagens, e juntar elas, a gente vai ter uma linha lógica, uma imagem, uma visão, um futuro que a gente pode colocar a nossa fé nisso. Nessas peças aqui, eu coloquei quadros para ficar fácil o entendimento. Coloquei ali algumas letras que indicam alguns eventos escatológicos que estão para acontecer. Algum irmão sabe o que significa aquele AR? Quem pode representar? Muito bem, mano. O AR representa ali o arrebatamento, um futuro escatológico que ainda vai acontecer, um evento escatológico. O GT, o que poderia significar? Grande tribulação. Muito bem, irmão Joaquim é excelente, né? Grande tribulação. O Joaquim não vai mais, não. O pessoal já colocou aqui. Agora os outros irmãos. Só não ficar fácil, né? Deixa os outros pegar. Pastor Antônio. O MI, evento escatológico, lembra de quem? Milênio. Muito bem. Milênio. E agora, o meu irmão, como é que é o nome do irmão? Mauro. O JF, o que te lembra assim, falando de um evento que vai acontecer? Juízo final. Muito bem, irmão. É isso aqui, a gente está para aprender, tá, irmão? As perguntas que são direcionadas para vocês não é para humilhar ninguém, é para a gente poder botar a nossa mente para funcionar, senão daqui a pouco está todo mundo dormindo, né? O pregador já não ajuda tanto. Então, JF, juízo final. Muito bem. Agora, coloquei aqui para vocês alguns eventos escatológicos que vão acontecer e que vocês vão aprender. Talvez não hoje, mas nas próximas vezes, né? Se o pastor Antônio me chamar de novo, aí eu volto aqui e a gente vai aprender melhor isso. Mas o primeiro evento escatológico que está para acontecer, o mais próximo de nós, é o evento chamado de arrebatamento. O arrebatamento, ele é o evento desencadeador. A partir dele, vai desencadear toda a escatologia, todas as profecias que ainda estão para se cumprir. Não tem nada na Escritura ainda para se cumprir antes do arrebatamento. Nada.
Então, o arrebatamento é o primeiro evento. Depois temos a grande tribulação, o período de juízo de Deus aqui para a terra. Nós não estaremos aqui, essa é a nossa esperança, vamos falar um pouco disso. Ao mesmo tempo que aqui na terra está acontecendo a grande tribulação, olhando para o céu, para os salvos, para os que foram arrebatados, vamos estar passando pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para julgar a pessoa se ela vai para o céu ou para o inferno, porque todos que estão ali já são salvos. O tribunal de Cristo ele serve para o quê? Galardoar os crentes, recompensar o que você fez aqui na terra. Depois a gente vai ter a bodas do Cordeiro, que é a consumação, a festa do casamento da sua noiva, a igreja, com Cristo lá no céu. Depois nós temos a batalha do Armagedon, o finalzinho da grande tribulação. Depois nós temos a vinda de Jesus em grande glória, em poder e grande glória. Depois disso nós vamos ter o julgamento das nações. Depois nós temos o reino messiânico, o milênio, que o Antônio citou. Depois nós vamos ter mais uma rebelião final chamada de Gog e Magog, no finalzinho dos 1000 anos do milênio. Depois nós vamos ter o juízo final e então a eternidade. Bastante coisa, né? Boa noite. Bastante coisa, né? Bastante coisinha que a gente tem que aprender. Tem algum irmão que nunca ouviu algum desses termos? Não precisa ficar com vergonha, não. Nós vamos aqui para aprender. Ou todos que estão aqui já escutaram falar sobre isso? Tem algum irmão? 9. Nunca ouviu falar agora? Então nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para passar esse conhecimento para você. Certo? E agora, irmãos? Preste muita atenção no mim. Agora entra o objetivo desse estudo. Agora entra o propósito da nossa, qual ferramenta queremos usar para ensinar esses temas tão complicados. Agora entra o mapa plano divino através do céu. Porque o mapa plano divino, ele é um mapa escatológico que contém todos os eventos futuros de forma ilustrada em apenas uma única imagem. Então esse mapa ele não é interessante apenas para os que estão mais avançados, mas também para os que estão iniciando. Este mapa ele mostra umas imagens lá que vai facilitar a sua compreensão, vai facilitar a decorar os eventos futuros, a sua ordem. Antes de eu conhecer mais aprofundadamente esse mapa, eu não saberia falar de cabeça a ordem dos eventos, mas agora eu sei porque me facilitou o entendimento. Então, o mapa, ela é uma ferramenta. Este mapa é uma ferramenta para nós. É uma ferramenta. Tem alguém que trabalha em escritório? Alguém que trabalha em escritório aqui? Se a gente pegasse lá aqueles relatórios, folhas paradas lá, deixasse tudo em cima da mesa, empilhado um em cima do outro. Aí você pensa assim, nossa, eu preciso pegar aquele documento, aquela rodador de folha. Como é que você vai pegar aquilo no meio? Você sabia onde ele está ali, se está mais em cima, mais embaixo. Mas aí o que você faz? Você precisa de fazer o que aquele documento? Organizar. Não é isso? Gavetas organizadas. Então esse mapa, a teologia sistemática, os termos aqui usados, eles servem para organizar a nossa mente, para facilitar o entendimento. Então esse é o objetivo. O mapa é uma ferramenta. Se o mapa tiver alguma coisa errada, a gente joga isso fora e ficamos com a mão. Porque a palavra de Deus é que faz. O mapa ele está extraindo o que a Bíblia diz e colocando em forma de imagem. Certo, irmãos? Mas os irmãos podem perguntar agora: será que todas as igrejas, todas as linhas de pensamento conseguem absorver ou tornar esse mapa útil? A resposta é que não, por conta das linhas de interpretação. Obrigado. Irmãos, esse mapa aqui, deixa eu colocar uma slide. Este mapa aqui, irmãos, ele foi feito lá no ano de 1943. Acho que o Antônio está até vivo essa época, uns 15 anos. Participou até das guerras, Segunda Guerra Mundial. 44? E nem irmão já canta mais, é um negócio antigo.
44. Deve ter quantos anos? Quantos anos a irmã tem? A irmã tem 80 anos. Então esse mapa tem 85 anos de existência. Antigo. O irmão lá naquela época teve essa capacidade, né? 81? Ah, tá certo. Tá certo. Na matemática tá boa. Essa parte eu voltei no colégio. Mas esse mapa aqui ele já está antigo. O irmão lá naquela época ele teve essa capacidade, essa inspiração de conseguir colocar uma imagem, tantas imagens, encaixar elas de forma lógica, fazer uma linha de pensamento. Esse irmão aqui foi extraordinário. Seu nome é Nils Lawrence Olson. Ele era um pastor da igreja pentecostal, da Assembleia de Deus. Um irmão que teve muitos trabalhos no meio do evangelismo, rádio. Um irmão fantástico. Ele fez também um livrinho que ia acompanhado desse mapa. Ele tinha um livro chamado Plano de Planeta do Céu. Ele fez esse mapinha. E a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, vendia esse mapa de 1,20 m. Eu nem sei se está vendendo ainda, mas deve achar para comprar. Né? Só que o que a gente está fazendo? A gente pegou esse mapa e está mudando todas as ilustrações dele, atualizando, usando o que tem mais atual, mais eficiente para produzir imagens e assim tornar esse mapa de uma forma mais visível, mais lógica, de uma forma mais coordenada para a gente entender melhor ele. Se vocês pensarem, olha a pergunta. São muitas imagens. Deve ter mais de umas 100 imagens, ilustrações diferentes nesse mapa. Se a gente fosse pegar esse mapa para mudar imagem por imagem, quanto tempo vocês acham que demoraria? Quanto tempo? Você sabe? Quanto tempo, gente? Sabe não? Chuta, quanto tempo? 5 anos. Alguém tem outra ideia? Quanto tempo a gente demoraria para atualizar esse mapa? Mudar as ilustrações todas? 30 anos. Pai, 30 anos. A gente ficou longe. Tem 1 ano e meio. 1 ano e meio que eu trabalho em cima desse mapa. Não somente eu, mas o irmão Lucas, que está aí acompanhando, o irmão Ismael, o irmão Silvio me ajudou muito no início desse mapa. Né? E a gente foi construindo, montando ao longo de todos esses anos, a gente fez então uma atualização do mapa do Plano de Planeta do Céu. Não terminou, a gente continua. Né? Então vamos adiantar, mas depois a gente vai entrar nele. Vamos lembrar a atualização de imagem. Isso aí. Não dá 25. Isso. Por exemplo, eu vou apresentar o mapa para vocês ainda. Né? O que eu estou fazendo, irmãos, é uma introdução. Porque a escatologia, diferente de outros temas, por exemplo, estudar a história de Adão e Eva, você consegue pegar num estudo, num dia, em uma leitura, você aprender. Só que a escatologia é mais complicada, ela precisa dessa introdução. Precisa ser apresentado a vocês termos que a gente vai usar. Termos que vai ajudar o quê? A organizar a nossa mente. Então, por isso que eu estou dando essa introdução, antes da gente apresentar o mapa. Para a gente entrar direto na escatologia. Né? Se não der para a gente entrar hoje, nós acompanhamos um dia de dinheiro. Mês que vem, semana que vem, ano que vem. Né? E se o arrebatamento acontecer, na glória a gente descobriu tudo a pouco do nosso Senhor. Amém? Então vamos lá, irmãos. Por que esse mapa ele não pode ser então usado por todas as igrejas? Por causa das linhas de interpretação. Nossa, a parte aqui ela é fundamental. Ela tem que estar no sangue de vocês. Esses termos que eu vou apresentar agora tentam ser o mais simples possível. Eles são importantíssimos. Então, quem trouxe o caderno pode escrever aí o nome que eu vou dar dessas duas de interpretação. Perceba que aqui eu coloquei um lado em verde, outro lado aqui está em preto, mas não dá para muito ver qual do fundo. Né? 2 lados. Olha só aqui. Mais simples. Pouca informação para vocês poderem aprender. 2 nomes diferentes. Nomes às vezes estranhos para alguns. Tem alguém aqui que saberia me explicar ou me dizer de forma rápida o que é aliancismo e qual a sua implicação prática? Alguém aqui poderia rapidamente? Dispensacionalismo? Então, nós vamos aprender isso hoje. Nós vamos sair depois sabendo pelo menos o que é. Pelo menos sabendo o que é que você escreveu. É um compromisso, né? Hã? Compromisso ali assim. Vamos ver o que é.
nomezinhos diferentes, nome estranho, grande, dispensacionalismo, às vezes até eu no início eu concordava aqui para falar isso, não. Dispensacionalismo. O outro lado, aliancismo. Olha as imagens que eu coloquei, um óculos representando a nossa visão, e aqui embaixo a Bíblia. Entre a nossa visão, nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa leitura da Bíblia, tem aqui esse nomezinho, que é nada mais, nada menos como se fosse a ótica, o óculos, o viés, o que você vai usar para poder interpretar a Bíblia. Tem duas linhas de pensamento, irmãos eruditos, irmãos usados por Deus, que pegaram a Bíblia, criaram esses pressupostos e formaram então essas linhas de pensamento, escolas de pensamento, aliancismo de um lado escuro, e o seu oposto, o seu contraste, que é o dispensacionalismo. Mas afinal, então, o que é isso, Guilherme? Eu quero aprender, irmão, de forma muito simples, muito simples. Olha só o exemplo. Tá bom, Guilherme? Se isso aqui é uma lógica pela qual a gente entende as Escrituras, dá um exemplo para mim aí. Olha só essa passagem de Mateus 24, versículo 22. Vamos abrir lá para a gente poder entender. Mateus 24, sermão profético, versículo 22. Todo mundo tiver a Bíblia, pode abrir para a gente poder entender aqui. Podemos? Mais um pouquinho de irmãos estão procurando. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui, ó. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem? O que está escrito aí? Mas por causa dos escolhidos, o que vai acontecer? Serão abreviados. O que serão abreviados? Aqueles dias. Que dias são esses? Da grande tribulação. Muito bem, irmão Joaquim. Muito bem. Os dias da grande tribulação. Então aqui, Jesus está falando sobre o futuro chamado grande tribulação, do juízo de Deus caindo sobre a terra. Ele fala que esses dias vão ser abreviados por conta de quem? Dos escolhidos. Aí a gente vem aqui no dispensacionalismo. Olha como ele interpreta esse versículo. Esse dispensacionalismo ele tem alguns pressupostos. Ele entende que Israel, vocês sabem quem é Israel? Conhecem o povo de Israel? Para contextualizar, o povo de Israel é aquela descendência de Abraão, aquele povo que o Senhor tirou do Egito. O dispensacionalismo entende que Israel e igreja são coisas desassociadas, coisas distintas. Israel é um povo e igreja é outro. Então a palavra escolhido pode ser usada tanto para Israel, tanto para a igreja. E se o dispensacionalismo entende que escolhido não necessariamente tem que ser igreja, então nessa passagem eles interpretam que escolhidos aqui é quem? O povo de Israel. Então está falando que o povo de Israel é inserido dentro da grande tribulação, certo? Agora você contraste o aliancismo do outro lado, ele entende que igreja e Israel é uma coisa só, que a igreja é a continuação de Israel. Entende que Deus tinha um plano com o seu povo, Israel, e depois ele deixa o Israel étnico de lado e começa a tratar com a igreja e assim finaliza com a igreja, certo? Nesse entendimento, se Israel é a igreja, escolhidos para eles aqui vai ser quem? Vai ser a igreja. Então por isso que esse lado aliancista, ele ia crer que a igreja passará pela grande tribulação. Certo? Então esses nomes, irmãos, eles são essenciais, vocês precisam aprender eles. Até se tiverem curiosidade de estudar escatologia, precisam aprender esses nomes, esses termos. De um lado a gente tem o aliancismo, que é uma visão, uma interpretação que Israel e igreja são iguais. E do outro lado a gente tem o dispensacionalismo, que entende que Israel e igreja são povos diferentes. A casa de oração, ela, o que vocês acham? A casa de oração, ela é dispensacionalista ou ela é aliancista? A casa de oração entende que a igreja de Israel é o mesmo povo, ou a casa de oração entende que
que a igreja e Israel são coisas distintas. O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que a casa de oração é aliancista? Então, vocês escutam aqui os pastores, os pregadores, falando que nós vamos passar pela tribulação? Não. Certo? Então, nós somos dispensacionalistas. Certo? Você explica os termos? Você explicar o termo. Não, parece muito difícil, mas eu tentei simplificar o máximo possível desses termos para vocês entenderem. Mas depois vocês vão ver o porquê que a gente está aprendendo isso aqui. Então, é muito importante para nós. Tá? Então, vamos continuar. Vamos para seguimento. Tem outro exemplozinho aqui, ó. Lá em Mateus capítulo 20, ó. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 2. Vocês não precisam abrir. Mas ali fala que Satanás será amarrado por 1000 anos. Aí o lado aliancista, como é que ele entende? O lado aliancista, eles são um pouco mais figurados, eles olham para as profecias de forma um pouco mais figurada. O lado dispensacionalista, ele é o oposto, ele enxerga as profecias de forma mais literal. Então, se lá está escrito assim, ó, Satanás será preso por 1000 anos. O que seria interpretar isso de forma literal? Depois da grande tribulação. Ele vai ficar amarrado. Por 1000 anos, vai ficar preso. Não abismo, como fala aqui. Isso aí, pensa nisso. Depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação, ele está aqui na terra. Vai acontecer uma batalha no céu, vai ser lançado na terra, o Apocalipse todo, é que ele vai vencer aquele povo de Deus. Mas depois da grande tribulação, ele vai ser amarrado por 1000 anos. Que a mãe vai ter o milênio. No milênio, Satanás não estará aqui na terra, não estará no céu, não estará livre. Certo? Enganando as nações. Isso está em Apocalipse, a gente vai entrar lá depois. Isso, Satanás, durante o milênio, vai estar preso no abismo. Certo? Satanás será preso por 1000 anos. O aliancismo, como ele não entende isso como literal, ele entende como figurado, então eles falam assim, não, na verdade, esse milênio não pode ser o futuro. Porque as profecias prometidas para Israel se cumprem na igreja. Lembra que o aliancismo ele interpreta que Israel e a igreja é a mesma coisa? Então, o que foi prometido para Israel no passado e não se cumpriu, vai se cumprir na igreja. Então, se no passado fala que Israel iria habitar toda a terra, Israel nunca habitou toda a extensão da terra que foi prometida a eles, né? Então, isso vai se cumprir de quê? De forma espiritual na igreja, de forma figurada na igreja. Se foi prometida lá no Antigo Testamento, que espadas virariam enxadões e lanças virariam foices, que equipamentos que era feito para a guerra iria se transformar em equipamento parado. Então, eles entendem que aquelas profecias irão se cumprir nos dias de hoje, mas você pode ver, hoje as armas estão aí, as guerras estão aí, então não se cumpriu de forma literal, então se cumpriu de que forma? Figurada. Então o aliancismo ele entende que Satanás hoje ele já está preso. Ele já está preso. Só que não preso, ele está restrito, ele está agindo, porque Pedro fala que Satanás está onde? Ao nosso derredor, bramando como leão. Então ele não está preso. Na verdade ele está preso mais ou menos, ele está meio que amarrado, ele está meio restrito. E esse 1000 anos aí não é 1000 anos literal. Esse 1000 anos aí é qualquer período de tempo. Então o lado aliancista acha que nós hoje estamos vivendo milênio há mais de 2000 anos. Então esse milênio, o aliancismo, tem mais de 2000 anos. Enquanto o dispensacionalismo acredita que esse milênio vai ser quando? No futuro. Vai ainda acontecer. Nossa, minha mente embolou toda, eu não aprendi nada disso aí. Vamos lá, irmãos, eu vou pedir para vocês anotar algumas coisas. Eu coloquei de forma mais fácil para a gente entender. Né? O lado verde aqui representa qual linha de pensamento? Dispensacionalismo, tudo bem? Dispensacionalismo. O lado preto aqui representa qual linha de pensamento? Aliancismo, certo? Nós estamos na parte verde. A casa de oração ela permanece na parte verde. Nós somos dispensacionalistas, certo? Olha só a diferença. Vou colocar de forma bem fácil. Esse símbolo aqui representa o quê? Você sabe? Sabe não? O povo de Israel. E essa outra estrutura representa o quê? A igreja. Esse X no meio quer dizer o quê em Israel? De um lado a igreja, do outro X no meio, que representa o quê? Eles não são a mesma, não são o mesmo povo. Muito
Muito bem. Do outro lado, no seu contraste, no aliancismo, nós temos a mesma imagem, só que no meio a gente tem um símbolo de igual, porque o aliancismo entende que Israel é e a igreja é Israel. Entende que a igreja é o Israel de Deus. Estão compreendendo? Muito simples. Aliancismo, Israel é igual à igreja. Dispensacionalismo, Israel não é a igreja. Simples, é a forma mais simples que tem de ensinar isso. De um lado, a gente tem uma interpretação mais literal. Sempre que for possível, entendemos a Bíblia como literalmente. É o lado dispensacionalista. É a ótica pelo envolvimento. Se a gente lê lá, porque o lobo vai pastar com o cordeiro, o boi vai comer junto com o leão, o menino vai guiar eles, vai colocar a mão no buraco da cobra e não vai picar ele. Então nós entendemos que isso é o quê? Literal. Isso tem que se cumprir. Se cumprir hoje, você botar um leão e um boi no mesmo lugar, vai eles vão pastar junto? Vai? O que acontece? O leão não vai lá. Então, se não acontece hoje, então isso vai acontecer. Esse cumpre nesse reino de paz, messiânico, onde Jesus irá reinar fisicamente de Monte Sião. Fala isso lá em Isaías. Certo? Então, irmãos, tá vendo? São tantas informações que a Bíblia nos apresenta e às vezes a gente nem percebe. 10, 20, 30 anos de convertido e isso nunca passou pela sua vista. Por isso que é necessário então que a gente traga esses estudos um pouquinho mais técnicos. Mas vai variar a mente de você já. Do outro lado, a gente tem uma interpretação mais figurada, mais frequência. Então, se fala que o lobo vai pastar junto com o cordeiro, então isso aí não tem que ser literal. Isso aí significa que vai ter uma paz, mas não é literal. Vocês estão compreendendo? Por isso que eles não têm, os aliancistas, eles não têm necessidade que haja um reino messiânico aqui na terra, porque já se cumpre hoje as coisas. Está fácil de entender, irmão? Está muito difícil ainda. Está mais ou menos, já está indo. Mas vai ficar mais fácil. Mas aí, Sim. é o milênio? Bom, É o milênio? do lado aliancista, ele é amilenista. Quer dizer que eles não creem que o milênio vai ser futuro, eles creem que o milênio já é hoje. Mas o milênio é onde o menino vai botar na boca. Isso. No milênio a terra vai estender esse sol. Antes do milênio. Antes do milênio. Há uma batalha muito grande. Isso. Batalha do Armagedon acontece no milênio. Cristo, ele volta para estabelecer o seu reino. Mateus 25 fala: vinde benditos do meu Pai, entrai agora, entrai, acessai. O reino que vos está preparado desde o passado. Desde a fundação do mundo, né? Muito bem lembrado. Então tem um reino que está preparado, um reino que ainda vai se cumprir. Entendeu? Só que esse lado ali, se entende que esse reino, ele é hoje, de forma espiritual, não de forma física. O lado dispensacionalista tem a mente, ele tem a esperança que esse reino vai ser físico na terra. E por que nesse termo pré-milenista? É porque eles acreditam, nós acreditamos, que Jesus ele vem antes desse milênio. Entendeu? Por isso que é pré. Pré diz respeito a antes ou diz respeito a depois? A antes. Nós temos um cartão pré-pago. A gente tem que pagar primeiro para depois gastar. Não é isso? Então, nós somos pré-milenistas. Nós acreditamos no milênio literal de 1000 anos. Acreditamos que Jesus vai reinar fisicamente, físico, aqui nessa terra, lá de Sião, a lei sairá de Sião. Certo? Isso nós acreditamos. Não, se tiver dúvidas, podem perguntar. Tá? Eu sei que isso aqui, para quem nunca passou nenhum desses nomes, fica difícil. Mas eu estou pedindo a Deus que isso entre no coração de vocês e isso dê resultado para frente. Pode ser que a gente nem entre no plano divino hoje, nem entre nas aplicações hoje, que eram as mais importantes. Mas vocês precisam ter essa base, entendeu? Vamos continuar. Porque se não tiver essa base, você fazer uma casa sem base, depois ela fica sem jeito. E muito hoje você vê muitos estudos escatológicos na internet, mas pouco se fala sobre essa base. Porque isso aqui nos muda tudo, vocês vão saber por quê. Então, sim.
fala leite de Israel, lembrar que na igreja tem israelenses. Muito bem. Porque pode pensar que talvez não tem Israel sem salvação. Muito bem lembrado. Os israelenses, tem israelenses cristãos. Isso. Né? Tem o povo de Israel que não é. Isso. Tem nada a ver com cristão também. Sim. Até que nós temos no Brasil, dentro de Israel, irmãos nossos que são judeus, são as igrejas evangélicas. Eu não vou explicar isso agora, mas eu vou, se até o final eu esquecer, você me lembra. Isso tem que ficar esclarecido aqui, tá? Mas eu não vou explicar agora para não enrolar mais a mente. Tá joia? Então, olha aqui. Então, nós somos pré-tribulacionistas. A irmã Joaquina sabe. Tribulacionismo se diz respeito a qual evento futuro? Grande tribulação. Então, se esse termo pré-tribulacionismo, esse pré é antes, quer dizer o quê? Pré-tribulacionismo. Que a gente vai ser arrebatado, retirado antes de quê? Da grande tribulação. Então, está fácil o termo pré-tribulacionismo, retirado antes da grande tribulação. Está fácil, tá? E agora, o pós-tribulacionismo, depois da grande tribulação. Então, vocês estão começando a entender já um pouquinho da diferença dos dois? As igrejas que são aliancistas acreditam que nós, a igreja, os salvos de hoje, vão passar pela grande tribulação. Já do outro lado, os dispensacionalistas, eles são pré-tribulacionistas, ou seja, acreditam que nós vamos ser arrebatados. Então, as igrejas que pregam o arrebatamento, nós estamos perto do arrebatamento. Essas igrejas, elas são da linha dispensacionalista. Sim. Você vai ver que eu vou mostrar para vocês aqui. Fantástico. Isso mesmo. Olha só que eu vou mostrar aqui. Aí, irmão, eu vou pular esse slide que é mais ou menos um resumo. Tá? Depois fiquem tranquilos que eu vou passar esse slide para o irmão Antônio. Ele joga no grupo de vocês lá, se não der certo. Está sendo gravado esse estudo aí, vai postar no YouTube. Tá bom? Fiquem tranquilos. Isso aqui é mais ou menos um resumo. Dispensacionalismo do lado, aliancismo do outro. Certo? Sim. Então, nós não vamos estar aqui na grande situação. A Bíblia não fala com essas palavras. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E você acha que Deus já não sabia que ia ter essa confusão na frente? Por que ele não escreveu isso antes? Por que ele deixou tão fácil? Botava num cantinho, não é Apocalipse, em qualquer passagem assim, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas não existe essa passagem. Então, o que a gente entende, a gente pega esse aglomerado que quebra-cabeça, monta ali aquele quebra-cabeça e consegue entender que o arrebatamento é antes. Entendeu? Então, a igreja que prega, após a igreja após também faz a mesma coisa. Eles vestem. Isso não quer dizer da palavra, Na visão deles, claro que não. Nós que somos dispensacionalistas, nós acreditamos sim, temos certeza que a nossa linha de raciocínio é a mais bíblica. E que a deles não é. Mas eles são a mesma coisa. Eles acham que a deles é a mais correta, mais coerente. E a nossa não é. Que a nossa é uma invenção, que a nossa é uma história. Você encontra esse E apoia as dúvidas. É interessante, irmão. Porque vou até ler um versículo aqui de Mateus 24, fala tudo sobre Sim. tribulação, Você mostra o grande tribulação. A volta de Jesus está dizendo em Mateus 24, versículo 9. Então, usam de entregar para ser a forma e matar-vos, e serão odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todos
em testemunha a todas as gentes. Todas as gentes que está dizendo aqui é toda a humanidade, Sim. incluindo Israel. Sim. Não tem distinção. Sim. Então, virar eu sou. A igreja, porque a grande tribulação ela é dividida em 7 anos, 3 anos e meio de muita paz, aonde surgirá o falso profeta, o anticristo, Sim. que enganarão a muitos. Sim. E depois desses 3 anos, que ele se revelar, mostrar quem é a casa dele, que na verdade aí que vai surgir a grande tribulação. A grande tribulação é 7 anos, mas 3 anos e meio dentro desses 7 anos são uma paz total. Total. E enganarão a muitos. E se for, vai dar um versículo, se enganaria Deus, escolhido de Deus. Escolhido de Deus é todos aqueles que conhecem a palavra de Deus. E nesse meio tempo, quando eles se rebelar e o povo de Israel descobrir e entender que foi enganado pelo falso profeta, o anticristo, e dá na metade das aí surge o caos no mundo todo, não é só no Brasil, é em todas as nações, e assim será. Eu entendo dessa forma. A igreja não passará toda a tribulação. Eu entendo que a igreja chegará até a metade da grande tribulação. Por uma coisa, porque nós pregamos hoje sobre o falso profeta e o anticristo. E a igreja precisa conhecer e saber, e nós já temos visto muitos falsos profetas. Essa é a minha opinião. Vai dar o nome, irmão? Roberto. A gente não vai entrar em pontos para não bagunçar muito a mente dos irmãos. Eu conheço a posição do irmão, acredito que chama meso ou crítico tribulacionista, acredito que a igreja arrebatou no meio da grande tribulação. Só que eu não concordo com ela, eu tenho meus porquês, mas nós respeitamos, é claro. Aqui, irmão, eu não vou tentar, é claro, eu vou falar mais sobre o lado dispensacionalista, mais sobre o pré-tribulacionismo, mas eu vou apresentar de forma honesta, tentar ser assim, as outras posições categóricas, para que os irmãos pelo menos já tenham ouvido falar. Eu sei que é muita coisa, não vai absorver tudo, mas pelo menos já tenham ouvido falar. E tem pontos positivos no pré-tribulacionismo, no arrebatamento antes, tem pontos positivos no meso, tem pontos positivos. Tem pontos positivos também no pós. Mas eu tenho que mostrar para vocês o porquê que eu tenho essa convicção, o porquê que a casa de oração tem essa convicção, e porquê que eu interpreto e entendo que essa é a posição mais bíblica. Realmente, o período de 3 anos e meio, final dos 7 anos, ele é chamado de grande tribulação em si. Os 3 anos e meio antes, chamado de período das dores, o princípio das dores. Mas a gente vai entrar mais para frente, entendeu, Roberto, né? A gente vai tentar entrar mais para frente nisso. Mas não tem como, se eu começar a entrar em pontos, aí vai acabar, o pessoal vai ficar meio fulano. Depois a gente pode conversar. E lembrando, eu não sou conhecedor de tudo, eu estou aqui como um aprendiz, estudando e passando o que eu conheço. Eu vim aqui também para aprender. Eu também conheço alguma coisa, mas quanto mais a gente aprender, melhor é. Com certeza. Isso aí. A gente está aqui com humildade, irmãos. Eu estou aqui com humildade. Temor ao Senhor. Para passar esse ensino para vocês. Não estou aqui como uma pessoa arrogante. Estou respeitando e respeito a posição de qualquer um. Se alguém tiver falta de sabedoria em uma parte, respeito. A gente está aqui para ajudar uns outros. Romanos 12, capítulo 2, versículo 7, fala que aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Então eu estou me dedicando, aprendendo e passando, compartilhando. Só uma palavra. Sim. Qualquer tese que tiver pré-tribulacionista, próximo tribulacionista, isso não quer
E nós vamos deixar isso. Não, Isso é uma visão, isso é uma visão de cada um. Eu vou mostrar o próximo slide para você ver. Entendeu? É uma visão de cada um. Cada um entende que não quer dizer que eu vou discordar da sua e você. Isso. É por isso que eu trago mais em cima. Nos tirar, sabe o quê? Da nossa, da graça. Não, porque nos dois, irmãos, prestem muita atenção aqui. Muita atenção. Os dois lados têm pontos pacíficos. Os dois creem que Cristo vai voltar. Os dois creem que vamos viver eternamente ao lado do Senhor. Os dois creem o ponto principal e o mais essencial, nós cremos igual. Não estou interrompendo, não tem implicâncias soteriológicas, não tem implicâncias salvíficas. Se você é aliancista, pré-tribulacionista, médico, isso não implica em salvação. Mas é por isso que eu estou tentando explicar para vocês. Quando vocês se depararem com essas pessoas, que eu sei que alguns aqui vocês conhecem, vocês saberem qual que é a base delas e como elas vão pregar. Tem uns irmãos ali. Qual deles ali você acha que é o mais conhecido entre esses 6, esses 8? Rodrigo Silva, Hernando Dias Lopes. São irmãos muito conhecidos na internet. Passagens e mensagens fantásticas Augusto Nicodemos faz. Eu aprendi muito sobre Romanos com Augusto Nicodemos. Passagens de coisas fantásticas, mensagens aplicativas, coisas maravilhosas que o Hernando Dias Lopes faz. É considerado um dos maiores pregadores da nossa atualidade. Só que quando a questão é escatologia, eles se divergem da nossa esperança. Mas isso quer dizer o quê? Que eles são mais burros? Usando palavras bem redondas, burros, eles são burros e não é inteligentes? Não, irmão. Eles pegaram, lembra do quebra-cabeça? Eles pegaram um quebra-cabeça, montaram de uma forma, gerou uma imagem, eles seguiram aquilo. E confiam que isso é o que a Bíblia traz. Já o nosso lado também é a mesma coisa. Nós também não somos burros ou menos do que eles. Nós também pegamos esse quebra-cabeça, montamos, geramos uma imagem diferente um pouco deles e também seguimos isso. Então, por isso que eu estou trazendo essa base, para vocês terem conhecimento disso. Da próxima vez, não, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Quando vocês forem assistir uma mensagem que diz respeito ao arrebatamento, uma mensagem que diz respeito à escatologia, de algum desses irmãos, saibam que esses irmãos do lado direito do aliancismo, eles vão pregar que a igreja passa pelo período da grande tribulação. Esses irmãos da direita, que são os que eu conheço mais, mas eu creio que tem gente que não conhece nenhum desse lado aqui da dispensacionalismo, eles são os irmãos que vão pregar de acordo com a nossa linha. O arrebatamento depois, o milênio literal. Isso vocês têm que saber por quê. Chegou o pastor Ronaldo, o pastor Antônio está pregando aqui. Irmãos, nós vamos ser arrebatados. Nós temos essa confiança, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um ano, nós vamos ser arrebatados, irmão. Prepare-se, santifiquem-se. Aí você chega em casa, o que você faz? Pega um vídeo lá, apareceu com você no YouTube, Fernando Dias Lopes. Erudito. Aí ele fala o quê? Nós vamos passar pela tribulação. Aí você fica o quê? Colado, mas como assim? Será que eu acredito em quem? Eu acredito nele, não é? Eu acredito no pastor. Eu vejo muito vídeo do Rodrigo Silva, mas E eu Rodrigo sei que Silva eu também. acredito em coisa que ele está. Irmãos, uma Mas coisa coisa eu acredito Isso no aí. tratamento antes, ele já acredita depois. Isso. Rodrigo Silva também é pós-relacionista. São irmãos fantásticos, eruditos, conhecedores, pessoas que estudaram mais do que qualquer um de nós que está aqui, que são do lado de lá. Então não é assim, esse lado aqui eles são mais inteligentes, esse lado aqui eles são mais inferior, mais ignorantes. Não é isso, não. A gente tem que respeitar a visão do outro, certo? Vocês têm que se familiarizar com isso. Precisa familiarizar. Mas isso muda tudo. São esperanças diferentes. As esperanças que estes têm, que o aliancismo tem, é que eles vão encontrar com o anticristo primeiro, para depois se encontrar com Cristo. A nossa esperança é de encontrar com Cristo sem sequer conhecer o anticristo. Tá bom? Então tem diferenças. Os pontos principais, os pontos pacíficos são importantes. Eles não negam que Cristo vai voltar, não negam que vão passar a eternidade com Ele, não negam isso, tá, irmão? Então não tem implicação, eu não considero heresia quem está do lado de lá, o que está de lá do lado também não nos considera como heresia. Tá bom? Deixa eu ver o tempo aqui, já está avançado, né? Então hoje não deu para a gente. Pode falar. Porque eu creio que eu vou passar pela tribulação,
eu posso ficar tranquilo. Quando começou a bicho pegar fogo, eu paro, não, eu quis voltar. Aí a gente tem que negar aquela passagem que foi dizer assim, ele virar como um ladrão. Agora não pode ser hoje. Não pode ser amanhã. Não pode ser amanhã. Tem que estourar. Então são interpretações felizes. É igual você falou, você recebeu uma mensagem aqui, não, o vai voltar hoje, tá? Mas recebi uma outra mensagem para você, não, tá amanhã. A preparação estou reunindo, não tem marca de besta ainda, não tem marca, ninguém doando marca, vou esperar que vai chegar o carro. Isso, muito bem. Não, vocês não aprenderam nada, eu esqueci, né? Eu vou pensar eu esqueci tudo. Pelo menos entendam isso. Eu sei que vocês assistam o conteúdo dessas pessoas. Do lado de cá, eles vão ter essa visão. Não estranhem. Não estou falando para vocês deixarem de assistir, são muito bons. Eu aprendo muitas coisas com eles. E desse outro lado aqui, se você quiser pesquisar ou se aprofundar no assunto, essas pessoas que estão do lado dele, elas vão pregar de acordo com o que nós acreditamos. Tá bom? Pelo menos isso fica na mente de vocês. A gente não conseguiu entrar na contabilidade de hoje, não conseguiu entrar no plano de vida propriamente dito. Só volta o plano para a gente dar uma olhadinha. Mas espero que tenha ajudado bastante, irmãos. Se estudando, é essencial, irmãos. Não tem como entrar em escatologia sem ter uma base firme de conhecimento. Eu coloquei ele de forma muito simples, o mais simples possível. Até tirei algumas coisas para não ficar mais complexo. E se vocês não aprenderam, fiquem tranquilos que ao decorrer desse tempo a gente consegue aprender. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, olha só, irmãos. Vamos só dar uma passada pelo mapa. Como eu disse, este mapa, deixa eu dar um zoom aqui, ele passa por todo o plano de Deus. Então, no início dele aqui, ele já fala aqui de Deus no eterno passado. No eterno passado, o que Deus faz? Ele planeja o meio, está aqui nas mensagens. Ele também, no eterno passado, ele já tinha o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Eles são eternos, não tem início, não tem fim, não cabe na nossa mente, mas eles não têm início, nem tem fim. Deus é eterno. Aqui ele tem a criação das rochas angelicadas, a criação dos anjos. Você sabia como foi criado os anjos? Você sabia? Ele foi criado antes da criação desse mundo que a gente conhece. Sabia disso? Eles já existiam. Os anjos são eternos? Não, eles foram criados, são criaturas de Deus. Certo? Então esse é o eterno passado. Aí depois nós temos aqui uma chamada teoria da lacuna, que depois a gente vai tentar abordar um pouquinho, né? Muito interessante. Mostra aqui a imagem de Satanás, querubim ungido, né? Olha só, irmãos, essa imagem aqui, olha que interessante. Antes da criação do mundo, antes dos 7 dias da criação, Satanás ele era o que antes de cair? O anjo de luz. O nome Lúcifer é uma corrupção do latim de anjo portador de luz. Por isso que chama de Lúcifer, portador de luz. Certo? Antes de Satanás ser maldoso, você sabia, mano? Antes de Satanás ser ruim, ele era bom. Você sabia que ele foi criado perfeito? Satanás foi criado perfeito, irmão. Como é que deve isso falar aonde? Está doido falando que Satanás foi criado perfeito? Satanás eu conheço um bicho ruim demais. Nasceu no céu, vai morrer no inferno. Alguns acham que ele até tem chifre, tem rabinho, tem dente. Né? Mas Satanás, ele era perfeito, irmão. Vamos só ler essa passagem aqui. Lá em Ezequiel, capítulo 28, vai falar sobre Satanás antes da sua queda. Nós temos também Isaías, capítulo 14. Olha só, rapidinho para a gente poder caminhar para o final. Não quero ser prolongado. Eu falei que ia falar só no máximo 1 hora, está quase tudo. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28. Versículo 14 em diante. Fala assim, ó. Você era aquele ungido da guarda que foi ungido, e eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras afogueadas, ou dos brilhos das pedras. Eu coloquei aqui a imagem para representar essa passagem. Né? Aí olha o que fala dele aqui, ó. Você era perfeito nos seus caminhos. Satanás.
antes da queda. Ele foi criado perfeito. Você era perfeito nos seus caminhos. Até quando? Desde o dia em que foi criado. Desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Satanás foi criado perfeito. A Bíblia nos comprova isso por essa passagem. Mas só que ele caiu por um pecado muito conhecido, os irmãos sabem? Por causa do orgulho. Também, mas o orgulho é porque o Novo Testamento vai falar o presbítero não seja um novo convertido, para que não venha se orgulhar e cair na mesma tentação, no mesmo defeito do pecado de Satanás. Então, é orgulho. Olha só, Satanás, olha o que ele fala dele. Fala que ele quis subir aos mais altos das nuvens e fazer semelhante a quem? A Deus. Ele orgulhou-se no seu coração, quis subir aos mais altos e sentar no trono de Deus. Contudo, serás levado ao abismo, ao mais profundo do inferno, que fala lá no passagem. Então, olha só o contraste. Satanás quis subir, mas ele será lançado no abismo, mais profundo do inferno. Agora, olha só. Jesus, o que lá em Filipenses capítulo 2 vai falar dele? Sendo Deus não teve usurpação sua igual. Não teve usurpação sua igual. Sendo Deus. Sendo Deus, não tomou forma de Deus, mas tomou forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e desceu até as profundezas da terra. Mas ele recebeu o nome acima de todo nome, e foi exaltado. Depois fala, a gente não vai ler, mas a gente vê esse contraste interessante. Satanás ele era perfeito, quis subir, e Deus, sendo perfeito, quis descer. Depois fala que Jesus foi levado, ganhou um nome acima de todo nome, e Satanás ele vai descer ao mais alto, mais baixo, mais inferior do abismo. Então esse nome, irmãos, é extraordinário. Ele vai do passado, né? Ele passa aqui pelo Jardim do Éden, tem as imagens ali do Jardim do Éden. Depois ele vai no chamado dispensações, a gente vai aprender na próxima. Aqui, ó, tem Abel, a linhagem de Sete, a linhagem piedosa, a linhagem de Caim, né? Depois a gente tem aqui a torre do Babel, né? A dispensação chamada de governo humano. Depois, na quarta dispensação chamada patriarcal, onde tem a história do patriarca Abraão, o início do povo judeu, do povo de Israel, simbolizado aqui por essa linha vermelha, né? Acontece, eles vão ser eles lá no Egito, né? Depois acontece o êxodo, ele sai, atravessa o mar vermelho, né? Vai lá no Monte Sinai, recebe as placas, as tábuas da lei. Depois vai ter o período da lei, né, a quinta dispensação. Aqui a gente tem o livro de Daniel ilustrado, Daniel considerado o Apocalipse no Antigo Testamento, pelas suas revelações, né? Depois a gente vai passar aqui pela morte de Cristo, o cumprimento da semana 69 da profecia de Daniel, das 70 semanas. É muita coisa, irmãos, tem muita coisa informada aqui, né? Depois a gente tem o período atual, que é a época da graça, a dispensação da graça, onde nós estamos vivendo. Depois disso, vai ter aqui, ó, o rapto, o arrebatamento da igreja. Todas as pessoas que aceitaram a Cristo serão arrebatadas, independente de denominação, certo? O que a gente precisa para ser salvo? Crer em Jesus, mas não tem que ser da casa da oração, não? Então eu posso ser batista, crer em Jesus e ser salvo? Eu posso ser presbiteriano, crer em Jesus e ser salvo? Eu posso ser aliancista, crer em Jesus e ser salvo? Eu posso ser uma criança, crer em Jesus e ser salvo? Pode ser. Então a gente, se aceitar a Cristo e Cristo voltar, vamos ser arrebatados. Depois a gente tem um período da grande tribulação, o juízo, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? Depois disso a gente vai ter o reino, a volta de Cristo, em poder de grande glória, montado num cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue. Depois disso nós vamos ter aqui aquela passagem que fala da divisão dos bodes e das ovelhas, julgamento das nações. Depois disso a gente vai ter a entrada no período milenial, aonde a gente vai ter o reino de paz, do cordeiro comendo junto com o leão do lobo. Nós vamos ter aqui Jesus, o rei, o Messias, reinando nessa terra. Nós temos aqui Israel tomando posse de toda aquela terra que foi prometida a eles. Nós temos o terceiro templo, o templo milenial, que vai ser instaurado, né? E depois a gente tem o Gog e Magog, que é uma rebelião final dos cidadãos dessa terra. Fala que Satanás ele foi amarrado por quanto tempo? Por 1000 anos.
No final desse milênio, fala que Satanás ele é solto, engana as nações, ajuda uma rebelião, e mais uma vez tem uma rebelião final chamada Gog e Magog, que fala que vai descer fogo do céu e consumirá eles. E depois disso, passando, nós vamos ter a destruição da terra por fogo, então a gente vai ter os séculos dos séculos, a eternidade futura. E essa eternidade é para quem aceitou quem, Manuel? Aceitou a quem? O que a gente precisa aceitar a quem como Salvador para ir para o céu, para a eternidade? Jesus. Mas se a gente não aceitar Jesus, quando a gente morrer, para que lugar a gente vai? O inferno. A cristianidade, irmãos, não é pregado. Mas a gente vai para o inferno. O inferno é o final de tudo. O inferno, ele é um local provisório, não sabia? Porque a gente vai ser lançado, ou seja, quem não creu em Cristo e morreu, aguarda no inferno, vai ser lançado num local chamado Lago de Fogo. Está lá em Apocalipse capítulo 20. O Lago de Fogo, ele é pior do que o inferno. Porque o Lago de Fogo, ele foi feito para Satanás e seus anjos. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no Lago de Fogo. Então são tantas coisas, irmãos, interessantíssimas que a gente pode aprender. Né? São coisas extraordinárias. Este mapa está disponível no nosso projeto. O link está com o irmão Antônio, vai postar no grupo, vocês vai postar os slides lá. E se tiver interesse, pode baixar gratuitamente no seu celular. Vai ter alta resolução para dar o zoom. E na próxima vez que a gente vier, né? Não sei se o irmão não gostou, a gente nem volta mais. Mas na próxima sexta-feira, na próxima vez, a gente vai estar entrando agora nesse mapa, vai chamar Plano Divino, que ilustra o futuro. Tá bom? Para a gente entender quais são as esperanças. Será que eu devo me preparar? Eu fico preocupado com isso? A gente vai entender. A gente vai entrar também um pouco nas linhas depois. Tá bom, irmão? Então, irmãos, eu espero que esse estudo tenha tido proveito para vocês. Espero que alguma coisa foi absorvida e coloquem tudo nas mãos do Senhor, que através do seu Espírito possa aplicar essa mensagem no coração de cada um. Amém? Amém.